Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um menu interativo no PowerPoint como esse que você tá vendo aí. E aí você vai clicando nas coisas, muda de slide, como que eu faço isso e como que eu faço esses slides passo a passo. Detalhe, você pode baixar exatamente esses slides em PowerPoint 100% editável. É só clicar aqui no primeiro link na descrição, preencher um formulário rápido ali e você já tem acesso a esses slides. Recomendo inclusive abrir enquanto assiste o vídeo para já ir colocando em prática. Esse é o objetivo desses slides aí, então já baixa. E se você reparou aí, obviamente reparou, tá no tema das Olimpíadas de Paris 2024. No momento que tá saindo esse vídeo, já começaram as Olimpíadas. Se você tá vendo esse vídeo em agosto de 2024, tá rolando as Olimpíadas, que é sempre um momento muito especial. Todo evento grande assim, Olimpíadas, Copa do Mundo, é muito mágico. Eu amo esportes, então não poderia deixar de fazer alguma coisa aqui, ensinar alguma coisa na temática das Olimpíadas, que ficou muito bonita, por sinal, a identidade visual. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda pessoas a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Então já se inscreve no canal para aprender mais desse universo de apresentação, PowerPoint, Storytelling e tudo mais. Então aqui tô com o PPT aberto, exatamente o que está disponível aqui para download. E eu deixei aqui no slide oculto essa imagem, que foi a base para eu construir esses slides. Então eu peguei no Google mesmo, que resume bem a identidade visual que as Olimpíadas de Paris têm usado. Então aqui tem o logo no meio, no fundo branco, e tem essas cores em volta, puxando aí do degradê do azul claro pro rosa. Tem ali o bege, o meio dourado, que tá no logo, tem esse azul marinho, enfim. Então tem as cores aqui e essas formas mais arredondadas que eu me baseei bem nisso para criar os slides. Então assim, para criar um menu interativo em si, é muito tranquilo. É um botão. O mais legal realmente aqui vai ser ensinando a fazer esses slides e o efeito entre eles ao apertar o botão, que torna isso mais fluido. Então vamos começar pelo menu em si, pelo clique, né? Como que bota o clique? Porque olha só, eu clico aqui no logo, ele cai nesse menu. E aí, conforme eu vou clicando, se você reparar que no mouse tá clicável, aqui não tá clicável, aqui tá. Quando eu clico aqui, ele vem para esse slide que mostra mais detalhes sobre a natação. Quando eu clico aqui em cima, ele volta pro menu e assim por diante. E eu ainda botei clicável essas partes aqui para voltar. Por exemplo, eu quero voltar pro atletismo. Aí eu clico aqui. Eu quero voltar de novo aqui para ginástica. Esse clique, como que eu faço? Esse elemento aqui tá agrupado, mas eu vou clicar aqui de novo para ir na minha máscara, que eu vou ensinar depois, porque eu não consigo colocar hiperlink num agrupamento. Eu tenho que clicar em alguma coisa. Então eu clico aqui nessa forma, botão direito, hiperlink. Vou clicar em outra coisa só para demonstrar. Eu vou clicar aqui, por exemplo. Botão direito, hiperlink. Aí, por padrão, você normalmente coloca um link de alguma coisa, mas tem essa opção aqui que é este documento, que eu posso, ó, próximo slide, último slide e todos os títulos, que eu consigo escolher um slide específico para me levar. É simples assim. Então, olha só, nesse da natação, a natação tá no slide 5. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Natação tá no slide 5. Então, nesse aqui, botão direito, hiperlink, editar. Ó, ele tá indo pro slide 5. O atletismo tem que ir pro slide 6. Então, botão direito, hiperlink, ele vai para o slide 6. Aqui que volta para esse menu, na verdade aqui não tem nada. Nos próximos, aqui que volta para o menu, no logo aqui das Olimpíadas, botão direito, hiperlink, tem que voltar o quê? Para o slide 4. Então, em todos esses, ele volta para o slide 4. Ó, sempre para o slide 4. E eu continuei fazendo a mesma coisa aqui. Na verdade, esse aqui eu nem precisei fazer de novo, porque eu só dupliquei. Então, ele já pega a informação que, quando eu clico nesse, ele volta para o slide 5. Aqui, ó, botão direito, hiperlink e slide 5. Como eu só primeiro criei esse slide, dupliquei e aí mudei aqui e tal, ele já pega essa informação. Então, para fazer esse menu clicável, é só fazer isso. E assim, sendo bem sincero, eu não uso muito isso de ser clicável, não é tão o objetivo de uma apresentação. Pode ser que seja útil ali algum momento, de repente você tem um menu muito grande, mas aqui poderia ser um menu sem clicar, que é o que normalmente eu faço. Então aqui poderia ser simplesmente eu só passando um slide normal. Então, eu passo aqui o slide, vem o menu, passo, falo do primeiro, clico, falo do segundo, clico e falo do terceiro. Poderia ser algo que não fosse clicável, mas funciona como um menu da mesma forma, só não seria um menu interativo. Mas eu gosto muito de usar menu na apresentação, isso é muito legal. Pensa que aqui poderia, por exemplo, imagina uma apresentação institucional de uma empresa, poderia estar apresentando os produtos que você tem. Você tem 4 produtos ali, aí você bota aqui um menu com os 4 produtos e depois vai falando mais detalhes sobre cada um dos produtos. Eu uso muito menu na apresentação em diferentes cenários. Então, próximo passo agora, como que eu fiz o efeito, porque não foi só clicar.
eu fiz o efeito. E aqui já tem um spoiler que as coisas estão pra fora, né? Como que eu faço? Vou até dar um zoom out aqui, ó. Já falei várias vezes dessa transição aqui no canal, inclusive se você é novo por aqui já sabe, se inscreve pra ver mais vídeos sobre apresentação, PowerPoint, etc. Eu uso essa transição aqui que se chama transformar, e é sempre no slide seguinte, ó. Você vê que o slide 3 não tem nenhuma transição, sempre no slide seguinte. A transformar, basicamente, ela realoca as coisas de posição. Então, olha só, no slide anterior, eu coloquei os cards aqui pra fora. Eu coloquei os elementos agrupados, né? Botão direito, agrupar. Eu agrupei tudo para ficar uma coisa só, mais fácil. E coloquei para fora do slide. No slide seguinte, eles estão aqui. Então, no modo apresentação, quando eu passar, as coisas se movimentam. O que aconteceu também com o logo aqui das Olimpíadas. Eu, inclusive, fiz questão de colocar eles separados, porque se eu coloco aqui junto, se fosse uma coisa só, não iria funcionar, porque ele não tá exatamente da mesma forma, tá vendo? Tem que estar exatamente igual. Ele não reconhece o objeto, tem que ser exatamente o mesmo objeto. E aí, nos próximos foi a mesma coisa. No slide 5, eles foram aqui pro lado. Então, o atletismo e a ginástica vieram aqui pra direita. Isso vai ser feito automaticamente. Eu só coloco a transição transformar, é mágico. Pronto, eles vão pro lado. Tudo com transformar. Então, mesmo que esteja ali com um hiperlink, que caia pro slide outro, o efeito também funciona como eu mostrei. Aqui é a mesma coisa, a natação tá de um lado, a ginástica tá do outro. Então, ele vai mudando de posição. Conforme eu vou passando, os cards aqui vão andando de um lado pro outro. O efeito foi assim. Agora vamos para os slides em si, que esse aqui é o principal, esse aqui é a base para os outros slides. Então, deixa eu começar mostrando só como eu fiz com a imagem. Eu peguei essas imagens aqui, um detalhe importante, todas as imagens aqui são livres de direitos autorais, eu não peguei imagens oficiais das Olimpíadas, então todas elas são do Unsplash, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu já falei aqui, que é gratuita. Então a primeira coisa é colocar isso aqui mais ou menos no tamanho que eu quero, e aí eu vou vir em formato da imagem, vem a opção de cortar, tem uma setinha aqui do lado, cortar na forma, e eu vou colocar essa que tem as bordas arredondadas. Só que eu não vou deixar tão arredondado. Vem aqui no quadradinho e deixa um pouco menos. Agora eu vou criar aquela máscara com degradê. Vou colocar também a forma com a borda arredondada para ficar igual. E aí coloco aqui em cima e passo um pouco. Ó. Aí é só ajeitar para ficar da mesma forma. Tira aqui o contorno, né, sem contorno. Botão direito, formatar a forma. Nesse primeiro momento eu vou colocar branco. Então aqui em preenchimento eu escolho a opção de preenchimento de gradiente. Aqui já tá o que eu tinha colocado. Mas a princípio ele vai ser uma coisa assim, ó. Ele costuma vir tipo num azul aqui. Enfim, alguma coisa assim. O que você vai fazer? Tira esse do meio, deixa só 2, e eu vou colocar branco dos dois lados. Ah, importante também é um ângulo. Se tiver em 0, não faz sentido. Na esquerda e na direita, tem que estar em cima e embaixo. Então eu boto 90 graus aqui. Boto o branco dos dois lados, e a parte aqui que vai estar em cima, eu boto a transparência no máximo. Só que aí você vê que aqui ficou um pedacinho aparecendo. Eu não quero isso, eu quero uma coisa mais fluida. Então, eu vou criar outro aqui, em branco, e jogo aqui até deixar essa transição mais fluido. Assim tá bom. Aí eu posso até criar outro aqui transparente, só pra aparecer mais. E aí ficou mais ou menos assim, você pode ir mexendo nisso. Foi assim que eu fiz. Ficou desse jeito aqui. E aí eu escrevo natação em cima e aí depois eu agrupei todos esses elementos. Um último detalhe aqui, se você reparar, tem uma sombra, porque aqui some, tá vendo? Aqui eu consigo ver essa parte. Então eu coloquei uma leve sombra, até porque para um menu é legal, como se fosse um botão, né, na lógica que funciona. Então o que eu fiz? Eu vou pegar essa mesma forma, só que eu vou colocar tudo branco mesmo, normal assim. Diminui um pouquinho, tá? Diminui um pouquinho para ficar um pouco menor que isso aqui. Botão direito, enviar para trás. E eu vou colocar a sombra nesse cara aqui. Porque senão, se eu colocar na imagem, a imagem não preenche tudo. Se eu colocar nessa forma aqui com a transparência, não vai ficar legal. Então eu criei uma outra forma, botão direito enviar para trás, e aí eu coloco a sombra. Vem aqui em efeitos, sombra, só que aqui tem um segredo. Pode ser essa central, pode ser essa pro lado. Vou colocar essa pro lado aqui. O segredo tá aqui. Primeiro, aumento o desfoque. Ó, tá vendo como apareceu ali? Aumento o desfoque. Pode deixar bem grande, pode deixar 50, alguma coisa assim. E até mexer na transparência, mas eu acho que assim tá bom. Normalmente eu mexo na transparência, mas nesse caso ficou bom desse jeito. E aí tá assim, ficou pronta a minha sombra. Depois eu só agrupei todos os elementos, porque são muitas coisas separadas, né? E aí pra mexer ali nos slides vai ficar mais fácil também, pra jogar pro lado e tal. E aí o que eu fiz? Porque eu tava falando no menu, então natação, ele veio em outra cor para deixar mais destacado. Eu só mudei aqui o degradê. Então, eu coloquei aqui parecido com o da identidade visual, desse rosa pro azul. Então, o que eu faço? Vou botar aqui rosa, vou botar aqui azul. Simples assim.
Aí eu posso mexer pra deixar um pouco mais rosa, um pouco mais azul, enfim. Aí eu posso mexer aqui. Foi isso. E o texto aqui eu coloquei negrito. Aqui tá sem negrito e o que tá destacado tá com negrito. E aí, pra finalizar aqui esse slide, pra trazer um pouco mais da identidade visual, apesar de ser uma coisa não muito no estilo Minimiza, ainda tentei deixar mais minimalista, mais nossa pegada e ter a identidade visual do evento, que eu achei bonita, não é muito nosso estilo, mas eu achei bonita. Eu coloquei um pouco dessas formas aqui pra trazer mais da identidade visual, apesar de não ser uma coisa que eu gosto tanto. Então o que eu fiz aqui, eu usei várias formas. Aqui são retângulos normais, né? Aqui eu peguei essa pizza aqui, deixei só um quarto da pizza, mexendo aqui, ó, na parte amarela. E aqui foi, confesso que foi uma coisa meio chata de fazer, tá? Aqui eu peguei a pizza de novo, só coloquei meia circunferência. E aqui coloquei um degradê, pra parte de baixo ficar mais apagadinha e em cima preenchido. Tentei trazer mais esse estilo, tem bastante essa coisa da transparência, de apagar, tipo aqui, ó. Tentei usar bastante isso. Aqui atrás usei essas formas aqui de um arco, né? E aqui tem um segredo. Esse aqui foi essa seta. Só que eu só tirei a seta. Tiro o contorno. E aí como que eu fiz? Vem aqui nesse quadradinho amarelo e eu fui até o final. E aí eu tirei a seta. Então foi assim que eu fiz. E aí eu finalizei essas formas aqui, pra trazer mais a cara. Assim, se fosse uma apresentação do Minimiza, não tivesse identidade visual e tal, fosse bem minimalista, eu com certeza deixaria mais simples, tá? Eu deixaria assim mais simples, mais limpo, eu gosto mais. Mas ficou legal, ficou legal. É uma identidade visual bonita, bem trabalhada, que as Olimpíadas fizeram. Inclusive, logo antes das Olimpíadas teve a Eurocopa, e a Eurocopa teve uma identidade visual mais minimalista, que eu gostei muito, muito bonita. Eu fiz um vídeo aqui de slides inspirados em marcas na Cazé TV, que tem ali um slide da Eurocopa. Poderia ter feito, inclusive, algum vídeo sobre a Eurocopa, porque a identidade visual ficou muito bonita. Mas eu gostei também aqui das Olimpíadas. E aí, pra finalizar, vem os slides de cada modalidade aqui dentro do menu. Então aqui eu coloquei um textinho, coloquei aqui uma linha num cinza mais claro pra não chamar muita atenção, pra separar aqui, e coloquei o maior vencedor de cada uma dessas modalidades. Pra deixar essa foto redondinha aqui, qual é o esquema? Ó, como que eu faço aqui? Vem em formato da imagem e naquele mesmo esquema que eu fiz aqui com essa imagem, setinha aqui do lado de cortar na forma redondo. Caso a imagem não esteja quadradinha assim, ó, muitas vezes a imagem vem assim. O que acontece? Se você corta só redondo, fica oval, e aí fica horrível. Nesse caso, o que você faz? Vem aqui de novo, vem taxa de proporção 1:1, e aí pronto. Você pode diminuir um pouco aqui, e assim fica melhor. E aí, essa coroinha aqui, esses ícones, eu peguei no Noun Project, que é um site que a gente já falou várias vezes aqui no canal. Então eu coloquei a coroinha em cima dessa imagem. E aqui a bandeira dos Estados Unidos, peguei no Google mesmo e cortei redondinho também, com essa taxa de proporção 1:1, da mesma forma. E uma coisa interessante foi que eu agrupei todos os elementos. Por quê? Se eu desagrupar, se eu deixasse desagrupado, tudo aqui separado, o que ia acontecer? Olha só. Tá vendo que ele joga os elementos que estavam ali, ele vai replicar tudo que tá no slide. Só que isso aqui não fica legal, né? Fica meio confuso, fica meio esquisito. Eu prefiro movimentar só os cards. Então, pra não acontecer isso, eu vim aqui, ó, selecionei tudo com o mouse, botão direito, agrupar. Fiz a mesma coisa em todos os outros, porque aí ele não reconhece os mesmos elementos na hora da transição transformar. E aí ele movimenta só o que ele reconhece que é a mesma coisa. E aqui, mesmo estando com fundo diferente e tal, são os mesmos elementos. Ele muda automaticamente a cor, mas ele mantém aqui o texto. E aí, pepeteiro, gostou desses slides? Gostou do menu interativo? Então, deixa o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Manda aí pro seu amigo que gosta de Olimpíadas, que faz apresentação no seu dia a dia, para ele aprender com esse vídeo também. E não esquece de baixar esses slides em PPT editável aqui no primeiro link da descrição. A gente se vê no próximo vídeo, grande abraço e valeu!